Fala pessoal, beleza? Alan aqui. Hoje, 16 de julho, tá saindo nos cinemas brasileiros a Odisseia. E aí, eu resolvi fazer um vídeo aqui com a linha do tempo de tudo que leva à Odisseia e o que acontece durante a Odisseia, beleza? A gente já tem alguns conteúdos sobre a Odisseia e sobre a Ilíada aqui no canal, então não deixe de conferir. Vocês também vão encontrar aí no YouTube um monte de vídeo hoje falando sobre a Odisseia. Eu não vou falar sobre o filme agora, porque eu ainda não vi, obviamente, então assim que eu assistir o filme eu volto aqui para fazer um review para vocês, mas hoje eu quero mostrar uma linha do tempo dos acontecimentos que levaram até a Odisseia, fechou? Então não se esqueça de se inscrever, deixe seu joinha, comenta, compartilha com os amigos e vamos lá. Então vocês estão vendo aqui na tela, eu vou deixar aqui uma imagem que a gente criou com a linha do tempo e eu vou passar ponto a ponto deles, fechou? O primeiro ponto é o casamento de Peleu e Tétis. A gente também tem um vídeo aqui sobre esse fato, mas basicamente nós temos a deusa Tétis, ela é uma Nereida e ela era uma deusa lindíssima, era cobiçada pelos outros deuses. Poseidon e Zeus, né, tinham interesse nela, só que havia uma profecia de que o filho de Tétis superaria a força de seu pai. E aí, obviamente, Poseidon e Zeus não querendo arriscar, eles não se envolveram com ela, mas a obrigaram a se casar com um homem mortal, um homem já mais velho, que era o rei da Fítia, Peleu. Então, tem esse casamento. A gente vai ter um momento ali da festa do casamento, onde Peleu e Tétis convidam todos os deuses, menos a deusa Eris, que é a deusa da discórdia, por motivos óbvios, né? Ainda assim, a deusa da discórdia vai lá, ela pega um pomo, escreve para a mais bela e joga lá no meio da festa. A gente tem as principais deusas, né, do Olimpo, Hera, Atena e Afrodite, disputando esse pomo para ver, enfim, quem seria a mais bela das deusas. Elas pedem para que Zeus escolha. Zeus é burro, ele não vai fazer isso. Só que aí eles elegem um homem mortal, Paris, que era um pastor, né? Ele era príncipe de Troia, mas ele vivia como um pastor lá na região de Troia. E ele vai escolher, né? Cada deus oferece alguma coisa para ele. Eu não vou entrar em detalhe, porque a gente tem um vídeo completo aqui. Mas Paris acaba escolhendo Afrodite que lhe ofereceu, né? Ele prometeu o amor da mulher mais bela do mundo, da mortal mais bela. E aí isso vai levar a sua relação com Helena, o possível rapto da Helena e toda a guerra de Troia, beleza? Então, esse é o fato 1 da cronologia da Odisseia. O fato 3, eu acabei juntando, né, o fato 1 e 2, porque o pomo da discórdia aqui na nossa linha do tempo, ele aparece junto com o casamento de Peleu e Tétis, mas aí vamos considerar agora esse como o terceiro ponto da linha do tempo aqui da cronologia, que é o rapto de Helena. Então, Afrodite prometeu a Paris o amor da mulher mais bela, que seria Helena, e aí Paris volta para Troia, ele é reconhecido como príncipe, e aí ele vai meio que numa missão diplomática para Esparta, né, lá onde havia um rei, rei Menelau, casado com Helena. Helena, filha de Zeus, ela própria uma semideusa, a mortal mais bela. Afrodite faz com que ela se apaixone por Paris, então há essa magia, né, envolvida ali. E aí os dois se apaixonam e Paris rapta Helena, ou Helena vai porque ela quer, então isso vocês vão encontrar diferentes versões, mas o que importa é que Helena vai com Paris para Troia. Menelau se sente extremamente ofendido e aí ele convoca seu irmão Agamenon, rei de Micenas, e meio que um general geral ali dos gregos, para irem até Troia combater os troianos por conta dessa desonra. Aqui eu acho importante fazer um disclaimer sobre alguns pontos. Primeiro, a guerra em si ela não acontece por conta de Helena, até porque assim, o único homem ofendido nessa história toda foi Menelau. Então não tem por que você mobilizar milhares de outros homens para ir lutar numa guerra porque você foi ofendido de alguma forma. Tinha a ver, a gente tentar pensar numa coisa histórica também, Troia tinha uma posição muito privilegiada, então tinha um interesse comercial do rei de Micenas em controlar aquela região por conta de impostos, por conta de comércio, etc. Então havia uma questão política
e de repente o rapto da Helena ele foi só o pretexto mesmo que faltava para Micenas ir atrás de Troia, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão dos valores, né? Então vocês vão ver na obra homérica diversas vezes sendo reforçada a importância da hospitalidade. Então toda vez que um estrangeiro, alguém de fora, chega na casa de algum grego, tem a importância de você tratar bem essa pessoa, você dar coisas, dar tesouros para essa pessoa, você trata essa pessoa bem. Isso faz parte dos valores da cultura grega daquele tempo. Então, isso inclusive era algo que era como se fosse um dos valores de Zeus, né? Zeus hospitaleiro, né? Tinha umas coisas assim. Então, você tem também essa questão da ofensa, além de moral, né? Mas de costumes também, porque o Menelau ele abriu as portas da sua casa, tratou o Paris bem, deu presentes, deu comida, deu tudo, e o cara vai embora com a mulher dele. Então, eu acho importante fazer também esse disclaimer, porque não. Primeiro que não foi só, a guerra não aconteceu, né? Se você pensar numa coisa talvez mais próxima da realidade, só por conta do rapto de Helena. Tinha uma questão geopolítica, econômica envolvida, mas também tinha essa questão da ofensa, não só pelo rapto da Helena, mas por todo o costume grego que existia na época, tá? O quarto ponto é a Guerra de Troia. Então, uma vez Helena raptada, os gregos se juntam no exército e vão para a Guerra de Troia. A Guerra de Troia ela vai durar 10 anos, então os gregos ficam 10 anos lutando lá, e a gente tem o relato disso em dois poemas principais. O primeiro e mais antigo é a Ilíada, de Homero, que vai contar ali um trecho de mais ou menos 51 dias no nono ano da guerra. Já a gente tem uma série inteira lendo a Ilíada aqui no Shorts, então eu vou deixar também o link da playlist aqui, mas ele se passa num período de mais ou menos 51 dias no nono ano. Então o que é importante? Na Ilíada a gente não vê o começo da Guerra de Troia, a gente não vê o fim da Guerra de Troia. Ela adapta um trecho específico. O segundo é a Eneida de Virgílio. Ele é um poema já em latim, tá? E que vai contar um pouco mais da Guerra de Troia. Mas em resumo, os gregos vão para Troia, passam 10 anos lutando, eles estão perdendo a guerra num determinado momento, até quando Odisseu ele tem uma ideia de construir um cavalo de madeira, esconder alguns gregos ali, para que quando os troianos recebessem isso como um presente, uma dádiva divina, eles levassem o cavalo para dentro da cidade de Troia, e aí de noite os gregos saem de dentro do cavalo, abrem os portões de Troia, então Troia era uma cidade murada, e aí o exército grego entra e lá eles destroem completamente a cidade de Troia e levam, né, a Helena de volta. Na verdade, o Menelau, né, leva ela de volta, mas a gente tem o desfecho da Guerra de Troia, tá bom? Nesse conflito vai morrer Aquiles, ele morre. Eu acho que dos principais heróis, ele é o único que morre porque o Agamenon volta para casa, ele é morto em casa quando ele chega, mas esse é uma outra história, eu posso contar depois. Vocês deixem aqui no comentário se vocês querem que eu traga a história de Agamenon. Mas Agamenon volta para casa, Nestor volta para casa, o próprio Menelau volta para casa com Helena, e a gente tem o Odisseu saindo, mas ele não vai conseguir voltar para casa tão cedo, e é aí que começa a Odisseia. A Odisseia, ela vai começar, ela é o nosso próximo ponto aqui da cronologia, que é a viagem de Odisseu até Ítaca, tá bom? Então Odisseu, ele terminada a guerra, ele junta seus homens, seus navios e partem em direção a Ítaca, só que ele vai levar 10 anos para conseguir chegar em casa. Então você teve 10 anos da Guerra de Troia, mais 10 anos para o Odisseu conseguir voltar para casa, então no total ele fica 20 anos fora de Ítaca, tá bom? Então, finalizada a Odisseia, ele vai chegar na sua casa ali. Mas nessa jornada de 10 anos, a gente vai ter alguns acontecimentos que eu vou trazer aqui também agora na ordem. Não vou entrar em detalhe em cada um, mas eu vou trazer resumidamente o que acontece em cada aventura ou desventura do Odisseu nesse período em que ele está viajando, tá? A primeira parada de Odisseu era a ilha dos Cícones. Então é uma cidade de um povo que era aliado de Troia. Eles passam ali e aí a ganância deles faz com que eles desçam
e pilhem a cidade, né? Então fazia parte ali da forma como eles guerreavam isso de invadir cidades e pilharem, roubarem tesouros e coisas do tipo. Eles fazem isso nessa ilha dos Sícones. Então eles podiam simplesmente ter pegado as coisas e ido embora, mas eles resolvem ficar e ir atrás da galera. E aí chega um momento em que os Sícones conseguem reforço de povos que vivem ali próximo, e eles acabam colocando o pessoal do Odisseu para correr, tá? Então essa vai ser a primeira parada de Odisseu no seu retorno para casa. Na sequência, a gente tem a Ilha dos Lotófagos, que é um povo que vive num lugar onde tem uma flor de lótus, e se você come essa flor, ela causa em você um esquecimento. Então, nesse lugar, as pessoas ali, os homens do Odisseu chegam, alguns deles acabam se alimentando dessa flor e eles esquecem que eles precisam voltar para casa, eles querem ficar vivendo naquela ilha lá, naquele torpor eterno, né, que essa flor de lótus causa no povo que vive ali, que se alimenta dessa flor, e o Odisseu precisa levar eles à força de volta para o navio para que eles possam ir embora. A gente pode pensar também, acho que eu falei disso no outro vídeo, do cunho filosófico, né, do Odisseu lutando contra o esquecimento, por exemplo. Então, ele poderia ficar tranquilamente no lugar ali onde ele ia viver, sem preocupação, sem nada, nesse esquecimento, mas ele luta contra o esquecimento para poder seguir sua jornada e voltar para casa. Então, essa é a segunda parada do Odisseu. Na sequência, a gente tem uma das paradas mais famosas da Odisseia, que é a Ilha dos Cíclopes. Então eles chegam nessa ilha, eles vão explorar a região, até o momento em que eles encontram uma caverna, eles entram nessa caverna e eles acabam topando ali com um cíclope Polifemo, que é uma criatura gigantesca, ela tem um único olho. E aí tem uma das aventuras, né, mais famosas de toda a Odisseia. Os Cíclopes, eles são um povo de pastores, então eles vivem ali nessa ilha, eles têm as suas ovelhas, eles têm os animais que eles criam ali para se alimentarem. Eles vivem juntos, mas cada um meio que vive por si, assim, eles não vivem em comunidade, eles só habitam o mesmo lugar, né? E aí o Polifemo vai entrar na caverna. Essa caverna onde Odisseu e seus homens entraram era a casa do Polifemo. Ele entra nessa caverna e aí ele passa toda a noite a devorar alguns dos homens de Odisseu. Num determinado momento, o Odisseu ele tinha levado, né, para dentro da caverna algumas ânforas com vinho, e ele bola um plano de embebedar o Polifemo, e quando ele tivesse distraído, eles iriam lá com uma estaca e furariam o olho do Polifemo, e ele faz isso de fato, né? O Polifemo, num determinado momento, ele pergunta qual que é o nome do Ulisses mente, obviamente, dizendo que o seu nome é Ninguém, né? Então, quando o Polifemo ele é ferido, ele começa a gritar de dois outros ciclos, pergunta o que está acontecendo. O Polifemo ele começa a gritar falando que ninguém o feriu, né? Então você tem essa questão da sagacidade do Odisseu. No fim, eles conseguem escapar da caverna, se escondendo embaixo do gado ali, dos animais que o Polifemo criava. Então ele e seus homens se prendem embaixo desses animais, para que quando Polifemo fosse liberá-los, né, libertar os animais da caverna para pastagem, ele não veria, ele não sentiria, né, porque ele tateia ali, ele não ia sentir os homens de Odisseu, eles conseguem escapar. Eles fogem, e aí quando os homens do Odisseu e ele já estão dentro dos barcos, ele pega seu orgulho, fala mais alto, seu ego, e ele grita para Polifemo que o seu nome na verdade é Odisseu. Polifemo fica revoltado, atira uma pedra contra eles que quase afunda o navio do Odisseu. Só que tinha um problema, que Polifemo ele era filho de Poseidon, então ele ora para seu pai, para que seu pai se vingue em seu nome, e a partir daí a gente vai ter o Poseidon, né, fazendo o possível para dificultar a vida do Odisseu, tá? Então essa é a parada na Ilha dos Cíclopes. Na sequência, a gente tem a ilha de Éolo, que ele é o rei dos ventos, então eles param ali, eles contam sua história,
Eles falam que estão tentando chegar em casa e o Eulo, ele pega e resolve ajudar. O que ele faz? Ele pega todos os ventos, com exceção de um, coloca num saco, que seriam os ventos ruins, e deixa solto apenas o vento favorável que levaria Odisseu até sua casa. E dá certo. Então os barcos de Odisseu estão chegando, eles conseguem ver Ítaca, só que ele, tranquilo, né? O Odisseu ele se distrai, ele está tranquilo porque ele está vendo a sua ilha se aproximando, ele pega no sono, os homens de Odisseu veem aquele saco, eles imaginam que é algum ouro, alguma coisa de valor que o rei deu para Odisseu, e a cobiça deles fala mais alto, eles abrem o saco para ver o que tem lá, os outros ventos se soltam e começam a soprar na direção contrária, e Odisseu fica preso no mar mais um tempo. Ele acaba voltando para a ilha do Rei dos Ventos, do Eulo, mas Eulo se recusa a ajudá-lo novamente porque ele entende que tem uma interferência dos deuses ali. Na sequência, ele vai passar perto da Ilha dos Estrigões, que é um povo canibal também, eles também são gigantes, mas Odisseu nem chega a portar ali porque eles começam a tirar pedras gigantes, né? E eles acabam destruindo alguns navios do Odisseu, ele não passa por ali e ele segue na sequência, mas um outro marco da viagem dele é essa Ilha dos Estrigões. Na sequência, a gente vai ter a chegada na Ilha de Circe, que é uma feiticeira que transforma os homens do Odisseu em porcos. Odisseu ele precisa ir lá resolver isso, o deus Hermes aparece, ajuda ele ali, dá uma planta para ele comer, para que ele não seja pego nos feitiços de Circe. Quando ele chega lá e a Circe tenta transformá-lo em animal também, ela vê que com ele não acontece, né? Não tem efeito o que ela está fazendo, e aí ele, pela força bruta, ele doma a Circe e a obriga a ajudá-lo. Eles fazem um acordo, a Circe apoia ele, só que fala que antes dele voltar para casa, ele tem que descer até o Hades, até o inferno, para consultar o Tiresias, que era um profeta cego de outro mito. Tá? Então, se vocês quiserem também, deixa aqui que eu conto a história dele. Para consultar e ver o que ele tem que fazer para voltar para casa. E aí, na sequência, esse vai ser o próximo ponto de parada do Odisseu. Odisseu desce para o Hades, lá ele vai ter que executar um ritual para chamar as almas do Hades para fora do castelo, né? Então eles imaginam o Hades como um castelo, uma mansão, enfim. Algumas almas saem, ele vai encontrar sua mãe que morreu, ele vai encontrar Agamenon, ele vai encontrar o Aquiles, e ele encontra o Tiresias, que fala tudo que ele tem que fazer para chegar em casa, vai profetizar as dificuldades todas e dá algumas direções para ele. Uma dessas direções é falando que ele vai ter que passar na ilha do deus Sol, mas ele não pode comer o gado do deus Sol, porque senão ele vai ter problemas, tá bom? Então ele dá ali as coordenadas e o Odisseu volta para a ilha de Circe e vai embora. O próximo ponto ali, que não é exatamente uma parada, mas ele passa pelo lugar onde tem as sereias, que são criaturas nessa época, que eram metade mulher, metade aves. A Circe tinha falado para ele sobre isso, então ele instrui os seus homens a colocarem cera de abelha nos seus ouvidos para não ouvirem o canto da sereia, mas ele próprio é amarrado no mastro para que ele possa escutar esse canto. E aí é um desafio que ele passa ali, porque ele tenta se soltar para ir atrás das sereias, ele iria morrer, mas a retidão ali do seu caráter o mantém preso, né, verticalmente nesse mastro, e ele passa por essa jornada sem cair no canto das sereias, tá? Na sequência, ele vai passar por um outro lugar também que tinha sido profetizado, que é um estreito ali no mar, onde você tem do lado Caríbides e do outro Sila, sendo que uma delas é um monstro de 6 cabeças, e se o Odisseu passar ali com o seu barco, 6 homens vão morrer, porque cada cabeça do monstro vai pegar um de seus homens, ou se ele for pelo outro, ele vai... não mostra exatamente o monstro, mas é como se tivesse algo embaixo do mar que causa um redemoinho, e é dito que é um monstro que ele suga a água e cospe a água de volta. Então é um lugar onde ele vai ter que passar, ele vai ter que fazer uma escolha, e aí, seguindo as instruções que ele recebeu, ele passa perto do monstro de 6 cabeças, ele perde 6 homens, mas ele consegue ir reto sem morrer e sem perder a sua tripulação como um todo. Passado ali da Sila e da Caríbides, ele vai chegar na ilha do deus Sol, Hélios, e você tem ali um momento em que eles não têm vento favorável nem nada do tipo, eles acabam ficando presos,
e os homens estão com fome, estão ali há muitos dias, e eles desobedecem o Odisseu e vão comer o gado do deus Hélio. Hélio fica furioso, ele pede a intervenção de Zeus, e quando os homens vão embora, eles passam a ser atormentados ali também no mar por conta da profanação do deus Hélio, né? Então é um momento que eles mais uma vez desobedecem o Odisseu, pensando em si próprio, eles vão causar a morte de si, né? Tô falando dos homens de Odisseu e de seus companheiros, assim como a destruição dos outros navios. Passado isso, eles finalmente, o Odisseu finalmente vai chegar na ilha da deusa Calypso, que é um lugar onde ele vai ficar 7 anos. Calypso se apaixona perdidamente por Odisseu e por meio ali dos seus poderes, da sua magia, ela o mantém apaixonado por ele durante 7 anos, onde ele não consegue sair da ilha, ele se deita com ela, enfim, mas é dito que todo dia de manhã ele vai para a ilha, ele senta na praia e fica chorando que ele quer voltar para casa, mas ele não consegue. E isso se dá né, durante muitos anos, até o momento em que Atena intervém junto a Zeus e pede para que Zeus fale com Calypso para que ela o liberte. Ela faz isso, ela solta ele, e ele consegue ir embora, ele monta uma jangada, enfim, ele vai embora. Só que quando ele tá no mar, Poseidon vê ele navegando e aí fica puto, fala, pô, não é possível que esse cara continue aqui. E aí ele começa a soltar ondas gigantes, tempestades para continuar impedindo que Odisseu chegue em casa. Ele vai ter ajuda de mais uma deusa ali que se apieda dele, dá um véu que vai ajudá-lo a sobreviver, e aí ele sobrevive, né? Ele resiste mais uma vez às ações de Poseidon. E aí ele vai chegar na Esquéria, na terra dos Feácios, e lá é onde, em teoria, começa a história, de alguma forma, né? Porque é quando ele está nessa ilha que ele começa a contar o que aconteceu, né? Por onde ele passou. Então eu contei em ordem de acontecimentos, mas se você for ler o poema, ele chega antes na Ilha dos Feácios, e lá quando ele está na corte do rei dos Feácios, ele começa a contar todos os acontecimentos. Então ele é quase uma ordem inversa, né? Ele começa dessa última parada que eu estou falando, e a partir daqui ele começa a contar todos esses outros lugares, né, por onde ele passou. E aí os Feácios vão ajudá-lo, ele chega em Ítaca, em Ítaca ele vai ter um momento em que ele vai testar os seus servos ali para ver quem se manteve fiel a ele, quem não. Ele vai ter o confronto com os pretendentes de Penélope. Eu já contei essa história também, tem um vídeo onde eu falo quem é quem no filme, e eu falo um pouco sobre a história da Penélope, então dê uma olhada lá também. E aí ele enfrenta esses pretendentes, mata todos eles. Ele tem um momento de enfrentamento com o pessoal da cidade, porque o Odisseu ele acaba matando todos os príncipes das famílias nobres ali da região. Essas pessoas se enfurecem, decidem ir à guerra contra Odisseu, mas Atena intervém e pacifica ali os ânimos, mantendo Ítaca em paz e Ulisses sobrevivendo e tendo a sua vida de volta com Penélope, tá bom? Então, no resumo é isso, o vídeo ficou um pouco longo, mas essa é toda a linha do tempo, desde o casamento de Peleu e Tétis até o momento em que Odisseu finalmente chega na ilha de Ítaca e volta a viver sua vida, fechou? Então, se você gostou, deixe seu joinha de novo, comenta, veja os outros vídeos, eu vou deixar um vídeo linkado aqui, os vídeos que eu citei vão estar todos na descrição, e aí também se você tiver interesse em ler a Odisseia, eu vou deixar o link da Amazon para você comprar. Você não paga mais nada por isso, mas eu recebo uma comissão e você consegue ajudar o canal se mantendo aqui, fechou? Valeu pessoal, até mais.